O serviço público cumpre um papel fundamental em qualquer nação para assegurar que direitos garantidos constitucionalmente sejam materializados em políticas e ações. O servidor público, por sua vez, atende os interesses do conjunto da população e não a de grupos, indivíduos ou frações da sociedade que almejam o atendimento de vontades particulares. Um tipo de serviço alicerçado em princípios antagônicos ao da livre concorrência do mercado, em que apenas alguns acumulam riqueza e são beneficiados. O projeto unificado intitulado O Trabalho Público dos Servidores Públicos na Educação foi criado com o propósito de aprofundar estudos e compreensões sobre o papel e a relevância do servidor público nas instituições de ensino. A escassez de discussões e reflexões sobre o tema foi uma das principais razões que motivou a realização deste projeto, que tem como propósitos ampliar a discussão sobre o papel e a relevância do servidor público na educação, aprofundar entendimentos e argumentos sobre as características do trabalho realizado por esses servidores, fomentar o debate sobre o tema tanto dentro quanto fora da universidade. Participam das ações estudantes e servidores públicos da educação básica e da educação superior de diversas instituições de ensino públicas e de variadas áreas do conhecimento. O projeto está cadastrado desde 2020 na Universidade Federal de Pelotas e tem a parceria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia sul-rio-grandense. Neste vídeo estão alguns registros de pouco mais de 2 anos de execução do referido projeto, de 2020 a 2022. Um espaço de formação para os participantes, produzindo alterações nas suas formas de interagir dentro e fora das instituições por onde circulam. Mais que uma ação de formação, é possível dizer que o projeto constituiu um compromisso político, na medida em que estruturou as suas ações sob o princípio do direito irrestrito ao serviço público de qualidade pelo conjunto da população. A dívida pública tem servido no Brasil para alimentar mecanismos financeiros, sem contrapartida alguma em investimentos de interesse da sociedade, investimentos de interesse do nosso desenvolvimento socioeconômico. A dívida gerada dessa forma tem sido a justificativa para todo esse desmonte que nós vimos. O Tribunal de Contas da União já afirmou que a dívida não serviu para investimento no Brasil, o próprio Tribunal de Contas. Durante 20 anos, nós produzimos superávit primário e, mesmo assim, a dívida explodiu. De 86 bilhões para 4 trilhões. Por que explodiu? Justamente porque o que gera a dívida não são os gastos públicos, como mente o Banco Mundial na justificação da PEC. A dívida aumentou por causa desses mecanismos de política monetária, que são os responsáveis por déficit nominal e fabricação de crise. O nosso problema está aqui, ó. A necessidade de pagar a dívida gerada por esses vários mecanismos financeiros tem sido a justificativa. Primeiro, para a destinação da maior parte do orçamento público para pagar juros, para o contínuo ajuste fiscal, levando a contingenciamentos cada vez mais drásticos, até na área da defesa nacional. E também nos serviços públicos como saúde e educação. As privatizações, as contrarreformas, as modificações constitucionais e legais e o mercado insaciável. Continuamente novos mecanismos geradores de dívida são criados, como a securitização e a compra de papel podre dos bancos pelo Banco Central. Então, eu queria começar com uma pergunta, né? Por que que ainda existe trabalho escravo? E vejam que essa pergunta que eu faço, ela foi feita, de fato, de uma forma proposital. A própria pergunta, por que que ainda existe trabalho escravo, ela já contém um erro nela mesma. Na verdade, é um equívoco a gente pensar que o trabalho escravo ainda existe. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de escravidão,
é que a escravidão ela não é algo que remanesce do passado. Ou seja, ela não é algo que remanesce de um passado longínquo, de um passado inacabado. Na verdade, a escravidão ela não é uma patologia que ocorre à margem de uma sociedade evoluída, de uma sociedade sã, de uma sociedade sadia. Jamais. O trabalho escravo ele foi incorporado a essa sociedade. Ele foi incorporado ao sistema de produção capitalista. Ele foi ajustado, acho que a melhor palavra é essa, à lógica mercadológica capitalista, e ele se mantém convenientemente integrado ao sistema. Né? Ou seja, o sistema é dele dependente. Não existe escravidão, na verdade, não existe capitalismo, pelo menos o capitalismo nessa conformação que nós o conhecemos atualmente, sem o processo de exclusão social, sem a miséria, sem a desigualdade social e sem, obviamente, a exploração atroz do ser humano. Ou seja, não existe capitalismo, pelo menos no capitalismo nessa conformação atual que nós conhecemos, sem trabalho escravo. Então, o trabalho escravo ele é inerente, ele é algo íncito ao capitalismo, e essa é uma premissa que a gente tem que levar em consideração para a gente entender o enfrentamento à escravidão atualmente. O neoliberalismo atribui o Estado como inimigo do capitalismo, o Estado social. Qual é, e atenção, não é que o neoliberalismo quer um Estado fraco, o Estado fraco na ordem neoliberal. Não, conceitualmente não posso concordar com isso. O neoliberalismo quer um Estado, tá certo? Fortíssimo, férreo, para defender o grande capital. O Estado é um gendarme do grande capital. Um exemplo elementar. Tá certo? Na crise de 2008 nos Estados Unidos, a General Motors sofreu intervenção, tá certo? A sua direção foi substituída, intervenção estatal, para impedir que a General Motors quebrasse, porque isso levaria à hecatombe do sistema financeiro norte-americano, além de toda a gama de desempregados que ela se esparramaria pelo mundo, tá certo? E é nesse sentido que o Estado tem que ser forte para os capitais. Só que ele tem que ser um Estado depauperado e debilitado e cada vez mais ausente das questões sociais. O resultado disto é que o neoliberalismo entende, e olha o tamanho da confusão que nós estamos envolvidos, o neoliberalismo entende que todas as atividades públicas, incluindo, naturalmente, os serviços públicos, que são passíveis de gerar lucro, devem ser privatizados. Por que a composição dos orçamentos públicos nacionais dos principais países atualmente, não é só o caso do Brasil, tem uma elevada participação da dívida pública? Por que as metas de política macroeconômica referem-se apenas a indicadores de equilíbrio dos mercados, ou seja, meta fiscal, meta de crescimento, meta de inflação e meta de câmbio? Não existe meta de redução da pobreza, não existe meta de redução da desigualdade, não existe meta de redução do desemprego. Por que, depois de 14 anos de governos de esquerda, a gestão macroeconômica permaneceu inalterada, tanto em relação aos governos anteriores quanto aos governos posteriores? Ou seja, continuou se realizando com base nos pressupostos, nos preceitos, nos princípios da teoria neoclássica. Isso significa que a gente não tem um corpo nacional de funcionários públicos que se reconheçam uns nos outros, os municipais com os estaduais ou com os federais. Há uma espécie de disputa entre
os âmbitos federativos visto do ponto de vista do serviço público, ao contrário de uma coligação de um serviço público comum, ainda que tendo entes federativos diferentes. Esse conjunto desigual do serviço público é alvo de sucessivas reformas, e a Regina mencionou na abertura, de sucessivas contra-reformas, porque nenhuma é reforma no sentido de melhorar, todas são contra-reformas, são no sentido de piorar tanto a condição dos trabalhadores quanto a condição do próprio serviço. O que nós estamos vendo, por exemplo, com a devastação da Previdência Social, dos trabalhadores da Previdência Social, ou da Anvisa, ou do IBAMA, ou de inúmeras outras entidades, agora das universidades, atacadas diretamente na sua estrutura. Nós estamos numa situação que esse superendividamento com uma alta carga tributária esfola o povo brasileiro, de tal maneira que um capitalista paga proporcionalmente menos imposto do que nós que estamos aqui. Nós estamos aqui, já recolhemos 27,5% direto na fonte. Esses nossos super salários, 27,5% já vai direto para o governo. Não cai nem na conta para depois pagar. E depois nós temos que pagar imposto de renda também. Isso sem falar que não temos serviços públicos adequados, e é muito comum que os professores aqui do Instituto, das universidades, tenham um plano privado de saúde, porque nós sabemos que o sistema de saúde, a despeito do nosso apreço por um sistema único de saúde, que foi uma luta lá contra a ditadura, etc. e tal, no período de democratização, ele foi cronicamente subfinanciado em todos os governos, em todos. FHC, Lula, Itamar, Collor, Fernando Henrique, o corrupto e liberal Michel Temer e o proto-fascista Bolsonaro. O SUS, que todo mundo tira aí com a vacina, eu estou de acordo, nós temos que apoiar. O SUS é cronicamente subfinanciado, historicamente. E não é o nosso projeto é que a saúde tem que ser um bem público e nenhum investimento privado, estatal do começo ao fim, tal como é em Cuba. Nós temos os cortes que já vêm de um certo tempo, mas nós também temos, esses cortes, eles acabam, acabam levando a um processo de asfixia das instituições públicas, de cada vez menos possibilidades de responder, de responder com as suas obrigações, e de responder ao conjunto das questões que estão colocadas. É um completando o trabalho do outro. E, no final, a luta conjunta é que será capaz de virar o jogo. Né? O envolvimento de todos, a conscientização geral. E a conscientização geral virá, gente. Porque, simplesmente, é a verdade. É a realidade. Não é? As pessoas ainda não acessaram os dados, mas quando acessarem, vão ver que é aquilo ali. É como sair da caverna. Quem sai da caverna enxerga toda a beleza do mundo, enxerga os passarinhos, enxerga as árvores, todos os animais, os rios. Nunca mais pode vir quem quer que seja. Nunca mais uma pessoa que enxergou tudo isso será convencida de que a verdade se resumiria às sombras que ela enxergava enquanto estava dentro da caverna. Não é assim? O mito do Platão? Então, é a mesma coisa. Conhecer, enxergar o funcionamento desse mundo financeiro é a mesma coisa. Quando você compreende, fica tão claro, não é, que a gente não... Ou só tem um problema, viu? A gente não consegue parar de lutar. Não há nada que nos faça, que nos detenha de lutar. Porque gera um inconformismo tão grande, de ver tanta desigualdade, de ver tanto atraso, e
diante de tantas possibilidades que existem nesse país, né, que a gente se move e luta sem parar, como a gente tem feito.